Nadi, Thiago, boa noite, tudo bem? Tudo. Muito obrigado por terem vindo. É realmente um prazer poder ter vocês aqui com a gente hoje. Desde quando eu comecei a pensar nesse projeto, nos testemunhos, eu senti muito de Deus, algumas pessoas, e você tocou muito no meu coração, assim, a ponto de eu também orar a Deus perguntando se Ele realmente queria ouvir sua história. A gente tem tido um pouco de contato, né? Eu e a Carol de vocês, durante essa jornada que vocês estão tendo. E me tocou muito quando eu falei com você da última vez, falando assim, nossa, Nadi, queria que você contasse o testemunho, e você falou assim, não, queria saber se vocês estavam bem, né? Se já podiam sair. Você falou assim, não, Elias, a minha história precisa ser contada. As pessoas precisam conhecer o que Deus está fazendo na minha vida. E eu falei assim, nossa, é sobre isso essa conversa, é sobre isso o testemunho, o que Deus realmente está movendo, o que Deus está fazendo nas nossas vidas. A jornada de vocês, eu diria que é uma jornada difícil, né? Eu já tive muitos problemas na minha vida, nenhum deles foi perto do que vocês estão passando, e eu imagino que isso está acontecendo com vocês porque vocês têm condição de enfrentar isso, porque vocês são fortes. Deus não vai dar uma carga mais pesada do que vocês podem suportar. Eu, por exemplo, tenho certeza que Deus não me daria essa carga hoje porque não teria condição de suportar. Você é muito mais forte. Te falei, a sua força me inspirou na nossa última conversa. E agradeço vocês por estarem aqui, por poder conversar comigo um pouco hoje. Queria que você se apresentasse para quem não conhece vocês e contasse um pouco do que vocês estão vivendo. Eu sou a Nadjane, nós estamos aqui na igreja, vai fazer 2 anos, né, amor? Sim, em outubro, 2 anos. Outubro, 2 anos. Nós começamos no meio da pandemia e foi um processo muito difícil para mim, porque eu não queria vir à igreja mais. Eu tenho 24 anos de batizada. Uhum. E eu não queria mais, eu estava cansada de igreja, de trabalhar, de tudo, né? Foi um período difícil a pandemia para mim. A gente estava comentando no comecinho, eu tive crises de ansiedade muito grande, tive início de depressão, eu não conseguia sair para trabalhar sozinha. Eu lembro que teve o aniversário do nosso casamento, que eu não queria sair, e o tio falou, vamos no parque. E no café da manhã eu comecei a passar mal, hiperventilar, sentir o rosto formigando, a mão, e eu não conseguia respirar, e eu não conseguia fazer nada, eu só conseguia chorar. Foram meses assim. Sei como é. E é difícil porque você conhece Deus, e você não quer viver aquilo. E eu falava, eu não quero, Senhor, eu não quero chorar, eu não quero ficar assim, tá tudo bem, eu não quero. Mas eu não tinha controle. E do mesmo jeito que eu falava, Senhor, eu não quero ficar assim, eu não buscava. E o tio começou a vir para a igreja. E muitas vezes, ele não gosta que eu falo isso, mas ele me obrigava a vir. Ele falava, você vai. E eu falava, eu não quero. E ele, você vai. Você vai, levanta, se arruma e vai, senão você vai desse jeito. E eu vinha. Obrigava, mas com amor, né? Ah, sim! Com amorzinho, né? E no começo foi difícil, porque eu queria ser resgatada da onde eu estava. Sim. Mas eu não tinha forças. Então eu busquei ajuda médica, que para mim foi muito importante. Trabalhar com um psicólogo me ajudou muito a entender quem eu era, porque no meio da pandemia eu simplesmente entrei em uma crise existencial. Será que eu tenho talentos? Será que eu sou boa nisso? Será que eu sou uma boa esposa? Será que eu posso fazer isso? Será que eu sou realmente crente? Não duvidando da salvação, mas duvidando da capacidade que Deus tinha me dado, sabe? Foram anos investindo em dons e talentos, e de repente você começa a se questionar. E durante o tratamento, né, com a psicóloga, ela falou, primeiro vamos entender o que você está sentindo e o que você está passando. E nesse processo eu comecei a vir para a igreja, e eu lembro até hoje, a pregação do pastor Sandro, fortalecendo sua fé. Nesse dia eu lembro que eu chorei demais, porque eu tinha esquecido quem Deus era. Mesmo tendo conhecimento teológico. A gente esquece porque a gente não vive. A gente não tem a comunhão. A gente não entrega.
E depois disso, eu comecei a gostar, vim. O Ti começou a se envolver e conhecia vocês. E ele falava, vai, não sei o que, você... Nossa, então foi recente, foi parte da integração lá com a Foi. gente? Foi. Eu iniciei primeiro, né, na integração. Ela não pôde vir porque ela ainda estava trabalhando, trabalhava na gráfica no shopping. Mas ela estava passando por tudo isso que ela comentou. Já. Aí, por isso, ela ainda não estava pronta ainda para iniciar. E depois Sim. que ela... E eu dei uma enrolada, né, para fazer a entregação. Eu falei, vai você primeiro, eu tô com a agenda, né, trabalhando e tal. E ele veio, fez a integração e gostou muito de todo mundo, super empolgado. E eu ainda, né, caminhando. E foi no comecinho isso foi em 2021, até o final do ano. No meio já de 2022, assim, março, abril, eu vim, ainda estava no processo, e eu lembro que foi uma ministração da Carla, sobre a ação do Espírito Santo em nossa vida. O que a gente deve fazer. E nesse dia, eu falei, Senhor, eu estou buscando os meios clínicos, mas hoje eu quero a cura pelo Teu Espírito. E eu falei, eu não aceito mais ter medo de vir à Tua casa, ter medo de sair, ter medo de trabalhar. Eu falei, a partir de hoje, eu aceito a cura. Espírito Santo, eu sei que você vai me guiar. Depois desse dia, Elias, a ansiedade foi embora. Que lindo! Então você foi literalmente curada da depressão nesse dia? Curada, literalmente. Eu lembro que eu saí, a gente tinha combinado com os amigos nossos, porque eu não queria nem sair para comer. Eu sei como né? Nem para comer, eu adoro comer, né? Não queria sair, aí eles falaram, vamos. Depois do culto a gente vai. E eu falei, eu não sei se eu quero ir. E depois que terminou o culto, eu falei, vamos sim, que agora eu quero comer um hambúrguer, quero sair, quero... Chutou o balde já. Falei, vamos, e nós fomos. Depois desse dia, o Espírito Santo tem trabalhado em nossas vidas. Nós começamos a mudar a maneira de nos relacionarmos com Deus. Por isso que eu falo que o nosso testemunho não é sobre o que Deus fez, é sobre quem Ele é. Não importa a circunstância, Ele é. Tem sabe? tudo a ver com o que a gente está lendo no livro, né? Tudo. É o nosso relacionamento com Deus. Porque mesmo que você tenha que conviver tempos com a ansiedade, com a dor, com o medo, com a insegurança, Ele continua sendo Deus e nos amando, nos protegendo e nos formando no processo. Sim. Sabe, nos formando. Hoje eu entendo que o que nós passamos é para a nossa formação. Sim. Muitas vezes eu questionei Deus no sentido de que, Senhor, como eu vou testemunhar? Eu nem tenho que testemunhar, eu vivi uma vida tão boa, eu nunca tive problemas, sabe? Eu nunca tive nada assim tão radical, nunca perdi ninguém. Você falava disso antes? Falava disso antes. Agora teve. Agora tem bastante para contar. E eu falava assim, o que eu vou falar? Eu não passei por tudo, né, difícil, eu tenho uma vida confortável. E de repente tudo mudou. Sim. Né? Sim. E foi bem difícil. Mas eu posso te falar que tem sido uma das melhores fases da nossa vida. É difícil a gente entender isso quando a dor te transforma. Porque quando você fica muito confortável, você esquece. Você esquece quem é Deus, você esquece que você precisa se relacionar com Ele, que Ele está sempre disposto. Sim. A nossa preparação do ano de 2022 foi isso. Nós entramos no GC para nos curar e o GC nos abençoou. E no meio do ano nós entramos como liderança. Sim. E já foi um desafio. Foi. E no meio do GC a gente descobriu. Então a gente continuou trabalhando, mas sabendo que a palavra do Senhor, ela supre todas as nossas necessidades. E o versículo que a gente escolheu ano passado para os nossos alvos, que foi o ano da expansão, foi João 15, né? Eu sou a videira, vós sois os ramos, né? Aquele que permanece em mim, né? Pode fazer qualquer coisa, porque sem ele, nada podemos fazer. Sim. E foi o versículo que nós trabalhamos o ano todo, né, amor? E buscamos isso. A nossa vida de 2022 foi para nos achegar mais a Deus. E os estudos do GC, Deus
colocou os temas certos para nos fortalecer para esse momento que passamos. Senão a gente estaria bem mais abatidos, mais tristes. Deus. Eu não consigo nem imaginar, Nadi. E assim, conta pra gente então agora um pouco esse momento que vocês estão passando. Quando que vocês descobriram? Como foi a notícia? No meado de setembro, no meio de setembro, eu já comecei a sentir muitas dores no estômago. Setembro do ano passado, é muito do ano recente, passado, né? muito recente. Finalzinho de agosto, setembro, eu lembro que nós viajamos de férias, e eu já estava com muitas dores, mas não fui ao médico, não façam isso, vão ao médico. E aí eu comecei a sentir muitas dores, mas viajei, comia de tudo e com dor. E sentia muita dor em faixa nessa região. Então fui várias vezes ao pronto-socorro, e a médica não identificou nada. Falou, olha, você tem uma infecção no sangue, vai a um especialista para ver o que vai ser. Ok, marquei um gastro, assim, muito aleatoriamente, despretensiosa. Aí, fui na consulta, ela falou, vamos pedir primeiro uma endoscopia com biópsia, para saber o que está acontecendo, pode ser o H. pylori. Falei, ok, aí eu fui fazer a endoscopia. Fiz a endoscopia, peguei o resultado, li o resultado, não vi nada. Não façam isso. Mas o resultado sempre diz que você vai morrer em uma semana. E você não acredita. Não leia os exames. Li o resultado, não vi nada demais. Falei, não tem H. pylori, tá tudo ok. E tava bem escrito lá, né? Ok, fui na médica. Mas que bom que você não viu, né? Não vi. Porque senão você iria ficar desesperada. Eu vi também a depressão isso. Que Deus te curou ia voltar. E a ansiedade que isso causa. Total. E aí eu falei, não vi. Tá tudo bem, tô ótima, deve ser alguma gastrite e tal. Fui ao médico sozinha, porque eu não esperava nada, né? Marquei o gastro cedo, fui. Aí ela começou a ler o resultado, ela falou, você tem uma gastrite crônica. Não sabia nem que tinha, porque sempre fui um avestruz, comia de tudo, né? Até pedra na sopa a gente come, não tem problema. Vamos que vamos. Tive, aí lá você tem uma gastrite crônica, você tá com uma úlcera. Ixi, menina, você tá com câncer. Desse jeito. Não preparou ela, nada. Já falou dessa forma. Na lata. Eu falei, Ela falou, já vou marcar já com o cirurgião. Aí eu lembro que na hora eu respirei, aí rolou uma lágrima só, assim, sabe, tipo... Você não consegue processar, eu acho, que uma notícia dessa de imediato, não, né? Não dá. E eu falei, tudo bem, vamos tratar. E saí. Só que eu tinha uma outra consulta. E podia ir a pé, porque era perto, era na Ana Rosa. Quando eu subi a Ana Rosa para atravessar a avenida, aí veio a realidade. É assustador você não esperar que tem um câncer e de repente ter. Sim. E tudo que você sabe sobre o câncer é que ele vai te matar. Né? Hoje a gente entende que a medicina está muito avançada, mas a gente ainda fica nessa, né? Porque antigamente a medicina não tinha tantas, né, formas de nos ajudar. E eu estava atravessando a rua e um sentimento de angústia e dor, e eu falava, Senhor, não é possível, porque agora, né, nesse momento exato, porque a gente estava planejando outras coisas, e eu falei, Senhor, mas nós vamos. Eu lembrei de Moisés, Êxodo 33, quando ele fala assim, se o Senhor não for, eu não saio daqui. Sim. Pode ir anjo, pode ir quem for, mas se o Senhor não for comigo, eu não vou. E eu falei para o Senhor está comigo, o Senhor vai, então nós vamos passar. E eu estava atravessando o semáforo da avenida, e eu falei, é o Senhor que está no controle, e eu não vou me desesperar. Eu atravessei o semáforo, e toda aquela dor e angústia que eu estava do outro lado da rua, Elias, não tinha mais. A paz sobrenatural do Espírito, sabe? Sim. Veio e eu ouvi nitidamente ele falar, vai acontecer. A cura vai acontecer, os milagres vão acontecer. E eu descansei. Fui para minha outra consulta, não falei nada para o Ti, porque ele estava trabalhando. Como que a gente fala isso, né? Não Sim. Vou falar por telefone. Voltei para casa,
E como eu já estava com muitas dores, minhas amigas perguntando, e aí, como é que foi ao médico, né? Isso aqui, eu segurando, né? Sim. Quando o Ti chegou já à noite, já era umas 7h e pouca, aí eu falei, vamos conversar, né? Então, primeiro foi diagnosticado que era um adenocarcinoma no estômago com bordas de Synate, que era a úlcera, né? Ele é um tumor infiltrativo, então ele vai corroendo as paredes, ele não vai se multiplicando nas glândulas. E depois que o médico me falou que era um tumor maligno, com um crescimento muito acelerado. Então eu descobri em setembro, 19 de setembro. E o médico falou, olha, foi sorte você ter descoberto no começo, porque geralmente se descobre quando a pessoa já perdeu muito peso, quando já está vomitando, ele é muito silencioso e já é em um estágio que você não consegue mais uma chance de cura. Sim. Porque foi, né, se multiplicando. Então eu falei, Deus nos guiou, sabe? Com certeza. Para descobrir de uma maneira tão rápida, assim, nesse momento tão específico. Nós entendemos isso. No tempo certo, né? Nem por si tão rápido, mas no momento certo aconteceu. É a sorte que a gente sabe que não é sorte, né? Não, que é tudo no plano de Deus. E depois disso, cada dia tem sido um milagre. Uhum. Porque eu fiz, eles chamam de estadiamento, para saber aonde está, tamanho, né, o tipo de tratamento que vai fazer. Então, de setembro até comecinho de dezembro, eu fui só fazendo exame, indo em consulta e verificando como que estava, se ia poder esperar para operar. Só que o convênio só tinha vaga para operar dia 12 de janeiro. E isso já era em outubro. Eu passei com o cirurgião. Dá um certo desespero isso, né? Deu. Porque você quer resolver logo. Deu, porque a gente pensou, eu pensei, né, eu falei, Senhor, e a minha oração era, Senhor, eu quero tanto operar antes de janeiro, eu quero tanto passar o Natal em casa com a minha família, quero passar, assim, já operada, e só tinha vaga para janeiro. Ok, né, nós oramos, o nosso GC orou muito por nós, todos os irmãos, a gente descobriu que nós temos uma... Família, de verdade. Tivemos outras correntes de orações também, muito. Que ficamos sabendo. Parentes meus, né, que pertenciam a outras igrejas, também estavam em oração junto nesse tempo conosco. Todos orando. Sim. E eu tinha um trabalho para fazer no dia 15 de outubro. Eu faço assessoria de casamentos e eu tinha uma assessoria para fazer. E não podia deixar de fazer. E trabalhei no dia, corrido, uma loucura. Trabalhamos à noite. E aí eu conversei com um padrinho nosso de casamento, que ele é socorrista da SAMU. Eu falei, olha, eu preciso te falar porque a vida está tão corrida, eu não vou te encontrar em outro lugar, mas eu queria te dizer que eu fui diagnosticada com um câncer e a gente não sabe muito o que fazer, mas está tudo nos planos de Deus e a gente vai conversando. Uhum. E ele é daquela pessoa, Elias, que ele trabalha para ajudar o próximo, sabe? Sim. Tem muito disso nele. Como ele é socorrista, ele tem muitos contatos, ele fala com muita gente. É uma grande pessoa. E ele falou, tudo bem, foi para casa, chorou horrores com a esposa, conversou, e ele falou, mas não vamos parar. Quero saber todos os meus contatos médicos, da onde eles têm. E o Senhor, ele é tão maravilhoso, que ele abre portas onde não há portas. Ele é a porta aberta e ele é a porta fechada. E ele trabalha com um enfermeiro do HC. Uhum. Só que não é só do HC, ele é enfermeiro do centro gástrico do HC. Você Deus tem é noção? Muito bom. Deus é muito E bom. ele tinha ficado 3 anos afastado da SAMU, porque ele estava com problema nos olhos, aí ele teve que ficar, e ele voltou, e o Evandro falou com ele, olha, eu tô com uma amiga assim, foi diagnosticado, ele prontamente falou, tem exame? Manda os exames para mim, eu vou ver se o doutor, que é o professor do HC, dá uma olhada. Não garanto nada, mas vamos ver se ele dá uma olhada. Ok. Aí ele falou, traz ela para conversar.
Aí fui, conversei com ele aqui na SAMU de Diadema, uma pessoa excepcional, ajudou muito, né? Conversou, explicou o que era, como não era, falou que o processo para entrar pelo SUS era um pouco complicado, porque tinha que ver se o médico entendia a gravidade. Vou conversar com o professor, não garanto nada, mas vou conversar. A partir desse dia a gente começou a orar, falando, Senhor, que seja feita a tua vontade, nós estamos aqui, vamos continuar. Nesse meio tempo, continuamos trabalhando no GC, fazendo exames, planejando Natal, encomenda de Natal, eu não parei. Eu falei, Senhor, não deixe. Nossa, que, assim, Nadi, a tendência das pessoas nessa hora é ficar derrubada, abatida e não querer fazer nada, e você continuou fazendo as coisas, né? É um sinal de confiança. Sim. Isso. Foi bom, porque se a gente parar a mente, começa a colocar pensamentos ruins pra gente ficar triste. Então a gente na atividade vai ocupando a mente, né? Ajuda. E eu pedi ao Senhor, Elias, que não tirasse o sorriso dos meus lábios. Nem um dia. Não tem sido fácil. Tem dia que eu tô triste, né? Normal. Sim. Mas eu não queria perder a alegria que Ele é em minha vida. Porque não é essa situação que define quem Ele é, sabe? A minha dependência dEle não depende da cura, depende de quem Ele é. Sim. E eu não queria ficar triste, eu não queria que as pessoas me vissem e falassem assim, nossa, ela tadinha, tá doente, tá com câncer, mas não por mim, sabe? Porque o meu Deus me fortaleceu. Eu falei, Senhor, a minha força vem de Ti. Em Isaías 41 ele fala, não tenha medo. Sou eu que te ajudo. A minha mão forte te segura. Uhum. Então a gente não precisa temer. E continuamos. Passou mais de 20 dias, eu acho. E ele não chamou, não ligou. E o Evandro conseguiu falar? Né? E ele perguntando, não, já passei, eles estão estudando. Conseguiu. Passou 20 dias. O João falou assim, que é o enfermeiro, ele falou, olha, eu consegui para você uma avaliação, consulta com o médico do hospital, né, da equipe da gastro. Não sei, né, eu consegui essa consulta, conversa com ele, vê o que vai ser. E aí é que começa, os milagres de Deus são impressionantes. E 19 dias, né, depois disso. Já começou com o contato do João, né? Sim, verdade, sim. Foi ele que já passou as informações. Passou todas as informações, os exames, a gente passava tudo pelo WhatsApp, ele passou. Aí no dia 6 de dezembro, eu recebo, não, no domingo, no dia 4 de dezembro, eu recebo uma ligação do Dr. Marcelo, ele falou assim, olha, vem, você pode fazer uma consulta no dia 6, quero saber o seu caso, traz os exames, vamos estudar, vamos ver o que pode acontecer, né, e a gente vai verificar. Ok, era só uma consulta, não era nada certo. Fui nessa consulta no dia 6, levei todos os exames. E assim, 6 de dezembro, tá tudo parando. Sim. Eu, sinceramente, não esperava que eu fosse fazer a cirurgia antes do final do ano. Mas pela logística do final do ano, que é tudo tão corrido, né? Sim. E no dia 6 de dezembro eu tive a consulta. Ele falou, olha, realmente, e aí a gente soube, é um adenocarcinoma gástrico, ele é maligno, a gente vai precisar operar e vamos ver se eu já tenho data para avaliação. Ele fez assim, olha, tem todo o estadiamento, eu vou precisar fazer exame X, vou fazer tomo, vamos fazer endoscopia de novo. Aí eu falei assim, doutor, eu já tenho tudo. Ele falou, eu consigo acessar essas imagens? Eu falei, consegue, tudo online. Ele falou, então deixa eu ver. Olhou tudo, falou, olha, estudou, perfeito, vem cá. Aí me chamou assim, fui na bancada de marcação. Ele falou para o secretário, vê para mim, quando que tem uma avaliação cirúrgica urgente, para quando que você consegue? O secretário falou assim, para amanhã, dia 6 de dezembro. A última do ano. A última. Ele falou, eu tenho a última amanhã, consegue? Eu falei, claro, nem que eu durma aqui. Ele falou, você precisa só fazer exames de sangue, para garantir, né, que tá tudo ok. Já toma aqui minha veia. Já quer agora? Ele falou, olha, eu tenho para quinta, consegue? Eu falei, claro que eu consigo. Dia 6, dia 7, dia 8. Dia 7 eu fiz a avaliação cirúrgica, dia 8 eu fiz os exames.
E aí eles falaram, pronto, agora é só aguardar os médicos te ligarem. Não sei quando, porque a equipe médica está saindo de férias, é festa, ok. Eu fui para casa, né, fui com uma amiga, fui para casa e tranquilo. Esperei que tipo, ia demorar uns 15 dias. Veja, não é a situação, mas é Deus. E aí, quando foi no domingo, 8 dias depois da primeira ligação, a doutora Carolina me liga, porque ela é da mesma equipe. São vários médicos, né? Como é um hospital universitário. Ela falou assim, Nadiane, eu sou a doutora Carolina, estudei o seu caso, nós vamos discutir amanhã com a equipe, com o doutor Fábio, que é o professor de lá, né, o top. Nós vamos ver como vai ficar, tá bom? E aí eu te ligo amanhã para te falar qual foi a posição. Isso foi no domingo, eu falei, ok. Com um monte de encomenda para fazer, uma loucura. Eu falei, tá bom, doutora, continuei normal. Segunda-feira, trabalhei direto. Ela não ligou durante o dia, 6 horas da tarde não ligou. Eu falei, não vai ligar mais hoje, né? Imagina, 8 horas da noite não ligou? Ela ligou, 8 horas da noite. Ela falou, olha, nós discutimos o seu caso e você interna amanhã, às 8 da manhã, na terça-feira, e opera quarta-feira ao meio-dia. Tudo bem? Uau. Falei, tudo ótimo. Dormi que nem um bebê. Eu desliguei o telefone. Eu falei, amor, eu vou internar amanhã. Não tinha preparado absolutamente nada. Estava terminando uma encomenda de uma cliente. Passei até meia-noite terminando a encomenda, porque tive que entregar. As outras eu tive que cancelar. Falei, gente, não dá, mas estou indo operar. Na terça-feira, eu entrei para fazer os exames de Covid e tal. Eu já entrei no quarto, era 2 horas da tarde. Passei a noite em preparação. Quarta-feira, meio-dia, eu entrei no centro cirúrgico. Eu tinha pressão alta, altíssima, tomava 2 vezes por dia o remédio. E a médica tinha falado que a minha pressão era muito emocional. Então, no dia da cirurgia era para controlar muito. Só que durante todo esse processo, a gente tem orado, pedido ao Senhor que nos dê a paz. Sem a paz, a gente não tem forças para continuar. Sim. A paz sobrenatural do Espírito é o fruto do Espírito, sabe? Sem a paz, a gente não consegue, porque a gente fica ansioso, fica preocupado. E aí ela foi no meu quarto e falou assim, olha, só teve uma mudança, porque era uma das coisas que eu também tinha um pouco de medo. Não é por vídeo, que a princípio ia ser por vídeo, mas pela localização, pelo tipo também do tumor, a experiência do médico, que ele era muito bom em fazer cirurgia aberta, nós vamos ter que fazer aberta. Na hora eu respirei, eu falei, é isso mesmo? Ela falou, é. Falei, então tudo bem, então vamos lá. E aí o corte foi, um corte aqui, 33 pontos, né? E fomos para a cirurgia. Ela falou assim, olha, você vai sentir muita dor quando voltar, porque a gente vai ter que usar um alargador muito grande para separar, né, a parede abdominal, né, separar aqui e tirar. Tudo bem, mas ela falou, não se preocupa, vai dar tudo certo. Falei, eu creio que vai dar tudo certo. Eu lembro que eu fui para a sala de cirurgia orando. Falava, Senhor, como tu és bom. Olha onde eu tô. Hoje é dia 14 de dezembro. Antes do Natal, que era o que você queria. Antes do Natal. 14 de dezembro. E os planos do Senhor são infinitamente mais do que os meus, sabe? Eu não consigo nem mensurar o que Ele tem para nós. E eu fui para a cirurgia, estava a pressão baixíssima, controlada, não tinha nem tomado remédio. Falei, oh Deus. Olha um pouco aí, continuar. Eu fui para a cirurgia, voltei, era 9 horas da noite, foi quando eu saí, o Ti estava me esperando, e eu só ouvia a enfermeira falando, senhora Nadiane, tá tudo bem? Tem que acordar, né? Voltando da cirurgia, foi tudo ótimo, deu tudo certo, ok. Falei alguma coisa contigo que eu não lembro, porque eu estava com uma sonda nasogástrica que é horrível de falar. Nossa. E no dia seguinte já era dia de visita. Então, eu fui dormir tranquilamente, acordei no outro dia, não sentia dor porque eu tinha tomado muita morfina, muito remédio, né? E eu recebi já a visita do meu pai. No mesmo dia, já levantei,
Respira um pouco. As partes que Deus, os médicos tinham falado que ela ia ficar um bom tempo sem tomar água, né? 5 dias. Ah, Aí, verdade. já no segundo dia ela já estava tomando água. Ai, que maravilha. Depois foi pegando as coisas aos poucos, gelatina. No terceiro dia, comida, gelatina. Foi. Aí na quinta-feira... Morrendo de fome. Não, Não, fica tranquila, né? Porque mexeu muito, você vai ficar meio que... 70% a menos, né? Você tirou 70%? 70% do estômago. E isso também... Aí a cirurgia foi na quarta e na quinta-feira já foi o dia da visita dela. Aí deixei meu sogro ir para ficar mais... Tranquilos, eles ficaram muito preocupados, né? Eles foram e o médico do convênio falou que provavelmente ia ter que tirar o estômago todo. Eu lembro que você tinha comentado. Lembra? E o médico falou, não, a gente consegue tirar 70%, não vamos deixar foco nenhum, vamos tirar tudo. E aí eles tiraram essa parte e eu não sentia fome, eu não sentia dor, eu não sentia nada, assim, eu estava super bem, continuei andando. É claro que foram assim, os 3 próximos dias da cirurgia depois foram muito doloridos. À noite eu não conseguia dormir. Uhum. Depois da anestesia, nossa mente fica um caos, porque você não consegue se concentrar, você não consegue descansar. Sim. E eu lembro que eu ficava andando no quarto e eu falava, eu não conseguia nem chorar, porque era muita dor. E se eu chorasse, se doía mais. Eu falava, Senhor, é só o Senhor. Eu lembro que o Senhor está presente comigo, aqui no leito. E eu ficava toda hora levantando, porque eu não conseguia mais ficar deitada. Era uma dor terrível. Eu não diria insuportável, porque eu estava suportando. E toda hora chamava as enfermeiras e tinha eu estava com um catéter aqui para pulsionar a medicação, que é a medicação da dor, a morfina. E na primeira noite eu apertei 19 vezes, de tanta dor que eu estava. Na segunda noite aí já começou a diminuindo, só que paralisou a minha perna. A perna direita, eu não conseguia mais mexer, né? Por conta da morfina. É porque o catéter estava muito tracionado na coluna. Uhum. Então ele paralisou. Pegou o nervo e todas as vezes que eu apertava, eu caía. Não conseguia levantar, não conseguia comer, não conseguia fazer exercício, porque tinha que fazer fisioterapia. Aí quando foi no terceiro dia, eu falei, doutora, tira, não consigo mais, eu não aguento mais. Tira o catéter, porque tá bem difícil. Uhum. Aí eles tiraram, aí ela falou, olha, primeiro vamos ver se você aceita a medicação via oral, porque eu não tinha tomado nada ainda, né? Aí no segundo dia eles me deram água, no terceiro dia eu já comecei a tomar o comprimido. Uhum. Os 5 primeiros dias são cruciais, né? Porque você não pode vomitar, você não pode enjoar, você não pode ter nenhuma intercorrência, né, sobre isso. Seus níveis de PCR tem que estar ok, não pode estar muito alto. Então, durante todos esses dias, o médico falou, né, incrível, eu não vomitei, eu tomei gelatina, né, parece que eu nem tinha tirado metade do estômago. Tomei, já é claro que pouquinho, né, Sim. não conseguia mais comer muita coisa. Comecei a tomar o caldinho, me alimentando tranquila, não vomitei em nenhum dia, não enjoei. A médica me mandou para casa com a única medicação de pirona. Falei, ela tá muito confiante, né, que vai dar tudo certo. Que maravilha, né? Eu voltei para casa 8 dias depois, 3 dias antes do Natal. Eu agradeci tanto a Deus, porque eu queria ficar em casa. Falei, Senhor, eu quero tanto ficar em casa. E eles tiraram tudo. Falou, foi um sucesso. Eles mandaram análise para biópsia, né? Para saber se os linfonodos estavam inflamados. E só depois no dia 3 que eu voltei. Então, os dias que eu passei em casa, dormi. Elias, eu dormi tão bem. Eu estava na minha casa, com poucas dores. Assim, a gente andava, o tio acordava à noite e falava, vamos andar na madrugada, andando pela casa. Mas assim, eu posso dizer que foi uma recuperação de Deus. Que maravilha. Porque tudo que eu senti,
Eu falei, é isso mesmo, eu operei o estômago, tá tudo remexido mesmo, tá costurado. Será? Eu às vezes pergunto, será que o médico tirou mesmo metade do estômago? Porque eu não sinto isso, eu não sinto dores na cirurgia, eu tô muito bem no sentido de que eu já quero fazer as coisas, mas tudo isso só foi possível porque o Senhor está conosco. Sim. E Ele não pode mudar quem Ele é, Ele disse que estaria. Então Ele está, e a gente descansa nisso, de Amém. quem Ele é. E antes de tudo, também as dietas, né? Que teve as dietas alimentares que ajudou bastante também antes do processo da cirurgia. Sim. Sim. Preparativo, né? Sim. Preparou o estômago para poder tirar com... Mas nada do que a gente fez chegou nem perto da dieta que eu tive que fazer. E que eu tenho agora, né, um novo estilo de vida, né? Eu tomo água muito devagar porque eu não consigo tomar um copo inteiro de água, né? Não dá mais, não consigo. Eu sinto muita saciedade, já fico muito cheia. Então tudo agora é diferente. Dia 3 de janeiro, voltamos na médica, e ela falou, olha, foi retirado 14 amostras da região, 6 próximas e mais abrangente, para a gente saber se estava infectado, para definir a quimioterapia. E aí foi detectado que as 6 primeiras, as mais próximas, deu metástase, né, nos linfonódulos, que eles chamam. E aí precisa fazer a quimioterapia. Nesse dia eu fiquei muito triste, porque eu não queria fazer quimioterapia. Tá. Eu tinha mais medo da quimio do que da cirurgia. Porque é tudo histórico, né? A gente vê a quimioterapia, é tão difícil, Sim. E a gente não quer passar por esse processo, mas eu falei, Senhor, é o Senhor que está no comando, eu tenho sonhos, eu tenho planos, mas eu sei que eu só vou realizar se for da tua vontade. Sim. E se o Senhor derramar as tuas bênçãos sobre nossas vidas, mas se não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Sim. Em vários momentos eu pensei e eu falava e ninguém queria ouvir isso, ou tipo, não, mas você não vai morrer. Mas eu falava, gente, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. De Sim. verdade, eu sei que vocês vão sofrer. Eu falei, ele não vai casar de novo. Ele tá maluca, mulher? Falei, ai de você que case. Mas eu falava, pra mim tá tudo bem. Eu quero viver, sabe? Eu creio que eu vou viver. Mas se não for, eu quero que vocês descansem, porque eu vou estar infinitamente melhor. E era tão natural para mim falar, não é a minha força, é a força do Senhor. Para mim foi muito tranquilo viver isso. E quando o médico falou, você vai ter que fazer a químio, eu falei, poxa vida, não queria, Senhor. Mas a químio é um cuidado, né? Ela é um tratamento, né? Sim. Eu acho que no câncer, principalmente, né? Eu já falei isso de umas vezes com a Carol, né? Eu fico pensando assim, se eu tivesse um câncer, se tivesse feito uma cirurgia, eu falei assim, já faz uma químio aí, depois na sequência para garantir que não tem mais nada, né? É óbvio que é uma visão. Mas assim, é um tratamento, é um cuidado, é para tentar eliminar realmente os últimos focos que podem ter, e é isso. Depende, né? Tem processo que é primeiro a químio e depois a cirurgia. Sim. Também. E aí o médico... Mas é um tratamento complicado, né? É difícil, né? Porque é tudo isso que a gente já viu, né? Sim. E ele falou, olha, nós vamos fazer a químio, vai ser super tranquila, você não precisa se preocupar. E Deus providenciou, assim, as coisas esplêndidas. A gente conseguiu vaga no INCESP, que, assim, você tem que entrar na fila, tem que ver se eles vão te aceitar, se o seu caso vai ser aceito. Em uma semana eles me chamaram. E eu só não comecei ainda porque precisa de pelo menos 2 meses de cirurgia para começar a químio, né? E agora vou voltar dia 8 para começar. E o médico falou... Começa dia 8 agora, então. Dia 8 eu tenho uma consulta para ele marcar. Tá bom. Das vacinas, das reações da Covid? Não, que eles deram. Do contraste, né? É isso? Peraí, gente. Que vacina? Agora corta. Não, pode falar, Ti. Manda bala. Vou te dar com informações ali privilegiadas. Que eles
deram lá, que eu fui pegar na farmácia, que era para... As injeções da anticoagulante. E é que são tantos milagres. O Thiago não quer deixar passar nenhum milagre e dar no testemunho. Grava tudo aí, irmão. Todos os detalhes que Deus faz. Todos os detalhes. Assim, o milagre foi completo. Nós pegamos tudo na farmácia do HC. Tudo bem que fui embora com dipirona, né, que a médica mandou, mas eu nem precisei de outros. Não tomei um anti-inflamatório, a cicatriz fechou direitinho, foi tudo bem. As injeções anticoagulantes foram 14, nós pegamos lá. Então, até assim, o dipirona, que é super baratinho, eles dão tudo. Que bênção. E aí, no tratamento agora da quimio, a mesma coisa. O médico falou, fica tranquila, vai ser muito rápido, vão ser 6 meses, 21 sessões de intervalo, você não precisa se preocupar, vai dar tudo certo. Os médicos que Deus tem colocado em nossas vidas também têm sido maravilhosos, humanos, sabe? Sim. Que nos ajuda a descansar no poder de Deus. E a gente sabe que tudo isso não é por merecimento. E não é de nenhuma forma porque nós queremos ser fortes. Porque muitas vezes eu quis ficar no meu quarto, sabe? Ficar só. Sim. Mas o Senhor falou, olha, Nadiane, agora você tem um testemunho de quem eu sou. Eu gosto muito daquela música do Morada, Ele É. Que ele fala que ele é tudo, né, em todos. E ele é a tempestade, ele é o vento forte, a porta aberta, a porta fechada. Em 19 dias, eu queria que os irmãos soubessem disso, em 19 dias, de uma cirurgia que estava para janeiro, eu fiz a cirurgia, o médico falou, você está curada, nós vamos fazer a químio, para garantir que esses nódulos, né, os linfonódulos, não desenvolvam. Mas está tudo bem. Então... que bênção, Nádia. Assim, pode falar, Ti. Desculpa. Não, por favor. É um processo para os nossos planos de termos nossos filhos, porque antes disso tudo acontecer, a gente já estava se preparando, os médicos já pediam para ela poder perder peso, né? Acabou agora perdendo. Não tem mais sono pesado, não tem mais pressão. E não ronco mais. Ele queria dizer isso, né? Existe uma similaridade nos testemunhos que a gente já ouviu até agora. Todos eles falam de experiência com Deus. E essas experiências que nos moldam para que a gente possa abençoar outras vidas com as nossas histórias, com os nossos testemunhos. Eu e a Carol já somos abençoados por vocês, porque a força que você está tendo, do Ti também nessa trajetória, ela é inspiradora. E que Deus possa usar realmente a sua história para abençoar muitas vidas. Tenho certeza que a sua história hoje aqui era para ser contada. Me alegra muito ver que vocês estão conseguindo os tratamentos, que é o mais difícil. E entender, inclusive, que você compreende a porta aberta e a porta fechada, que Ele é Deus independente, que viver é Cristo, morrer é louco. Esse tipo de mentalidade é lindo, é fé, entendeu? De saber que Ele é Deus independente de qualquer coisa. E é isso, assim, eu agradeço muito, muito demais por vocês poderem participar. Vocês sabem que eu tenho um carinho por vocês já de bastante tempo, a Carol também tem um carinho muito grande. A gente tem orado por vocês, estamos tentando estar próximos e quero que vocês saibam que a igreja inteira está com vocês nesse momento. Amém. Não sintam medo, se precisar de alguma coisa, vocês não ligam. Vocês não ligam, mas eu quero que vocês saibam que pode ligar quando precisar, para qualquer coisa. Eu e a Carol e toda a igreja estaremos sempre aqui por vocês. Não vou nem te falar essa história de não ligar. Todo mundo cobra isso? Não, e no dia que você falou, e depois você falou, você não ligou? Agora você vai ficar esperando. A gente ficou um tempão esperando, mas enfim, Deus providenciou tudo. O que a gente queria dizer é que a nossa gratidão a Deus, em primeiro lugar, é porque nós entendemos a soberania dele. Nós entendemos o amor e o cuidado. Nós entendemos a fidelidade. Nós entendemos as misericórdias que se renovam todas as manhãs. Amém. Não perguntei por que eu,
nem para que Ele sabe. Eu estou aqui, nós estamos, né, para servir, independente da situação e da circunstância. Ainda que doa, ainda que sejam dias difíceis e que eu tenha que falar, Elias, hoje eu não consigo, irmão, ora por mim. Mas ainda assim, Ele é Deus e é Ele que nos fortalece. E Ele tem falado conosco todos os dias no íntimo, sabe, no cuidado. E milagres, Elias, diários, que a gente não entende, você sabe do que eu estou falando. E coisas que a gente não esperava, eu te falo, olha, aconteceu, Senhor, Tu és tão bom. Amém, aleluia. Não é por merecimento, mas o Senhor age de todas as formas. E tudo que a gente tem que fazer é ter fé, sabe? É crer que no Deus sobrenatural e presente, num Deus que está conosco, num Jesus que sacrificou a sua vida para nos dar esta liberdade de passar pela tempestade crendo que Ele está no barco. Sim. Sabe? Descansando ainda. Que Ele é Deus. Tranquilão. E a gente sofrendo. E a gente, sim, se esperneando, né? Sim. Pelo amor de Deus, quer dizer, pelo amor de Jesus, né? Não me acorda. E Ele não, Ele descansa, Nadiane. Descansa, Tiago. Nós temos muitos sonhos. E ano passado nós participamos do Aviva e eu lembro que eu pensei assim, Senhor, ano que vem eu quero dar um testemunho no Aviva. Vai dar. E vamos. E no outro ano já temos um preparado também para continuar. Amém, aleluia. Porque eu sei que Deus fará coisas que nós não imaginamos. E a nossa oração hoje é uma oração de gratidão. Eu tenho até vergonha de pedir as coisas para Deus, sabe? E falar assim, poxa, mas a gente precisa. Eu fico, Senhor, o Senhor sabe, né? Mas eu sou filho, eu tenho que pedir, né? Tu és meu pai, então eu estou pedindo. Sim. Mas assim, não liga não, Senhor, né? Que seja feita a tua vontade, vai, te pede. Estou orando. Mas a gente fica assim, tão envergonhado com o amor de Deus, que Ele é tão grande. Mas Ele é tão grande que se importa com pessoas tão pequenas como eu e como Ti. Amém. Gente, Ti, quer falar alguma coisa? Tudo isso foi já, a gente já do início, a gente já colocava mesmo que seria um testemunho, que era a forma de Deus usar nossas vidas também para poder ajudar os irmãos tão fracos na fé. Tudo isso não é em vão, é tudo Sim. o fortalecimento de cada um de nós. Gente, muito obrigado por ter compartilhado com a gente a história de vocês, viu? E que Deus possa continuar abençoando. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigada.